Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para começar mais uma live da Me Responde, né? A gente já recebeu alguns questionamentos antes e aí vocês também vão participar ao vivo, né? Só é mandar o seu questionamento aí nos comentários, tá? Eu sou Priscila Azevedo, eu sou aqui da CGH, Departamento de Atenção Básica. Boa tarde, pessoal. Um abraço a todos, né? É um prazer estarmos aqui com vocês nesse momento de troca, né? Em que todos estaremos compartilhando alguns processos de organização para a atenção básica, né? Como vocês sabem, a Política Nacional de Atenção Básica foi publicada no passado e a gente tem alguns elementos importantes, e entre eles está como destaque a integração da atenção básica com a vigilância. Isso, então o tema da nossa live hoje é integração atenção básica e vigilância em saúde, né? Que é um dos pontos, né, um dos diferenciais da Política Nacional da Atenção Básica, que ela retomou esse papel, né, das ações de vigilância dentro das atribuições dos profissionais que atuam na atenção básica. Então, esse guia ele foi construído aqui, né, em parceria com a SBS e aqui junto com a equipe do Departamento de Atenção Básica. Então, por isso, né, a gente dispara essa live para alguns esclarecimentos do que for possível. Isso, como a Priscila falou, né, acho que desde 2010, a partir da publicação da Portaria 1007, existem alguns movimentos já organizados da articulação da Secretaria de Vigilância e Saúde com o Departamento de Atenção Básica, né? Então a gente já teve um processo de construção, de oficina sobre isso e agora acabou desencadeando a produção de um guia, que a gente entende que seja um manual sinalizador para que as equipes, né, os territórios consigam estar se apropriando desse material e conseguindo fazer algumas práticas de cuidado diferenciadas. Isso, é claro que a integração da atenção básica e vigilância, né, a gente sabe que é um grande desafio para o Sistema Único de Saúde, não é nada novo, né, nesse sentido, mas aí a gente acredita que o guia ele vai contribuir para os estados, municípios, para as equipes, né, darem uma olhada. Vocês vão perceber que tem muitos dos processos ali inseridos são processos que já estão no cotidiano, né, na prática das equipes de atenção básica, mas aí o guia ele serve como norteador, né? Então cada município, cada equipe vai ajustar de acordo com a sua realidade. Isso, acho que é importante o que a Priscila destacou, porque na verdade a gente não está trazendo nada novo, nós estamos só complementando um trabalho que já existe nos territórios e que foi muito referenciado tanto pelo CONAS quanto pelo CONASENS, que nos ajudou em relação à participação na construção desse processo, assim como na validação do guia. Então a gente tem convicção que esse material foi uma construção ampla, tripartite, e que temos condições de todos estarmos nos apropriando e melhor organizando esse processo de trabalho. Isso, então vamos dar início com os questionamentos, né, que já chegaram. Lembrando que vocês que estão assistindo, vocês podem contribuir também mandando questionamento aqui nos comentários, né? Então, assim, só para todos entendam, né, a gente identificou aqui por um conjunto de perguntas que já chegaram e eu e a Priscila fizemos uma divisão um pouco para a gente facilitar as nossas respostas. Então eu vou começar pela pergunta 1 e a gente vai na sequência ajudando vocês em relação a isso, independente de que outros questionamentos que possam aparecer ao longo da nossa fala. Então a primeira pergunta que chegou para nós foi: onde tenho acesso ao Guia de Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde? Como nós falamos, né, esse é um material bem recente, foi publicizado há poucos dias atrás e está disponível no site do Departamento de Atenção Básica. Na hora que você clicar lá no site do Departamento, na parte de publicações, você já consegue, em primeira mão, do lado esquerdo do vídeo, você conseguir disponibilizar esse material e download com fácil disponibilização, material gratuito, né, que tenho certeza que vai facilitar vocês em relação ao que nós estamos conversando aqui. Isso. Uma das perguntas foi como integrar as práticas de vigilância em saúde e atenção básica, né? Essa pergunta foi a que nos guiou, né, na construção de todo o guia, né? O guia ele foca na mudança, né, do processo de trabalho das equipes, né? Então, ou na mudança do processo, ou numa reflexão em equipe para ver de que forma integrar essas ações para que de fato a atenção básica ela seja mais resolutiva, né, e tenha uma maior efetividade. Então a prioridade é essa, é a organização dos processos de trabalho integrados. E quando a gente fala de organização dos processos de trabalho integrado, é desde o âmbito das equipes, né, da atenção básica, das equipes de saúde da família
e equipes de vigilância e no âmbito da gestão também. Então, é um movimento que ele tem que acontecer em paralelo. As coordenações de atenção básica dos municípios, elas devem dialogar, elas devem se articular com a coordenação municipal de vigilância do município. Só assim a gente vai conseguir alcançar as metas, melhorar os indicadores de saúde, né? Só assim a gente vai conseguir alcançar os resultados, né? Então, essa pouca integração, né, como acontece hoje, cada um com seu processo de trabalho isolado, provoca dificuldades na identificação tanto dos determinantes, né, do processo de saúde-doença, quanto em focar os agravos prioritários daquela área, daquele território em específico, né? Então, na própria PENAB a gente destaca, né, essa possibilidade da incorporação do agente de combate a endemias, né, na equipe de saúde da família, na equipe de atenção básica. Então, esse é um dos pontos, né, de como fazer essa integração. O acolhimento e escuta qualificada, né, que isso já deve acontecer nas equipes, mas aí quando a gente destaca também esse acolhimento com escuta qualificada, é nessa lógica do processo da integralidade também, desse olhar ampliado das necessidades de saúde da população, do indivíduo que está ali buscando a unidade, ou aqueles que não buscam ainda, né? Aqueles que estão no território e que não tiveram acesso ainda. E aí a equipe tem que se implicar com essa responsabilidade sanitária, né, por essas pessoas que estão naquela área. Um outro processo é de organização da agenda, né, que é super importante, tanto para garantir o acesso à comunidade e repensar mesmo os processos de organização de agenda, né, sair das tabelinhas e só dos processos já determinados previamente com as equipes. Aquilo não é estanque, ela tem que ser sempre revista, né, reavaliada. Uma gestante que ela não possa ir uma terça de manhã, ela não pode ficar fora de um pré-natal, né? Ela não pode deixar de receber uma consulta pré-natal porque não foi no horário pré-determinado pela agenda. Então, esses ajustes com relação à agenda, né, para ampliar, né, tanto esse olhar do acesso como resolutividade também é algo que a gente destaca no guia, né? E um outro destaque é em relação às oportunidades, né? Seja a gente ressalta o papel, né, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, por eles estarem, né, eles serem um elo da comunidade e das equipes de atenção, que atuam na atenção básica, mas porque também eles estão nos domicílios, eles estão no território, eles têm um contato mais próximo com a população, né? Então, nas visitas domiciliares, por exemplo, né, pode ser feita a identificação oportuna, né, uma detecção de um surto, identificação de fatores de risco, pode ser conferida a situação vacinal. Então, quando a gente for realizar a visita domiciliar, se ele já tiver esse olhar ampliado, ele pode ver para além do que ele já executa hoje e tentar integrar essas ações, né? Uma outra oportunidade é na própria consulta, né? A consulta individual, a interconsulta, você aproveitar uma gestante que no momento ali do pré-natal para fazer a detecção né, teste rápido de HIV, sífilis e outras doenças e agravos que sejam prioridades naquele território, né? Então na verdade é uma provocação, né, para a equipe refletir sobre o seu processo de trabalho e porque muitas vezes a gente não consegue melhorar os indicadores, a gente não consegue avançar nesse sentido, né? Pri, a Cláudia pergunta, quando fala de integração da vigilância em saúde, pode entender que é epidemiológica, sanitária e ambiental? Isso. A perspectiva que a gente aborda no guia é justamente da integração geral, né? No âmbito da vigilância, a vigilância ela lida com todas as vigilâncias, né? A sanitária, a epidemiológica, ambiental e também a saúde do trabalhador. Isso, ambiental e saúde do trabalhador. E aí a gente trata desses aspectos mesmo, esses são aspectos gerais, né? Que no guia a gente detalha isso
como é, por exemplo, qual o papel da equipe de atenção básica referente à vigilância sanitária, por exemplo, né, que é um exemplo que a gente dialoga de você está atendendo e tem que aumentar a agenda de demanda espontânea porque aparecem muito mais crianças com a diarreia e você, como profissional da atenção básica, você identifica que é de uma creche só e aí pode acionar a vigilância nesse sentido, né? Então a gente traz alguns exemplos no guia, né, de como, para que o profissional da atenção básica ele consiga visualizar isso, né, como ele fazer essa integração nesses diferentes aspectos. Inclusive na produção, né, participou, a equipe da Anvisa também participou do processo de construção do guia, então foi todo um processo integrado, né, para a gente pensar nesse olhar ampliado. A Priscila trouxe vários exemplos, né, que são bem práticos, eu acho, para facilitar o entendimento de todos, no sentido de que a ideia fundamental é nós quebrarmos as caixinhas, ou seja, que você tem um território, a partir desse território é que as ações acontecem e o processo de trabalho tem que se dar muito na lógica do que está realmente referindo-se aí. O exemplo mesmo da vigilância sanitária, da participação de produtos e serviços, da organização do risco, do cuidado, são todas práticas que essa equipe desenvolve normalmente. Agora a gente precisa muito mais de trazer isso como um elemento determinante para que também as equipes de vigilância se empoderem do que está acontecendo em relação às linhas de cuidado e consigam a partir daí você fazer um planejamento único, né? Porque a ideia fundamental é um pouco nesse sentido, que o planejamento seja integrado entre os atores que estão no território. Um outro questionamento que chegou foi como saber quais são os problemas prioritários no território, né? Na perspectiva da integração. Então, a gente conhece os problemas prioritários do território, né? Conhecendo o território. Então, a gente retoma aquela ideia, né? A equipe ela deve fazer um mapeamento, né? E aí lembrando, aproveitando que aí, né, o PEMAC tá aí, então vocês estão possivelmente com um mapeamento atualizado, né, dessas equipes, porque esse mapeamento, a ideia é isso mesmo, ele tem que ser revisto a partir das realidades que vão acontecendo e modificando no território. O mapeamento tem que identificar grupos, famílias, indivíduos, né, e quais são os riscos e vulnerabilidades que estão expostos, né, que é outro foco que a gente traz no guia. A gente trabalha nessa concepção do risco e vulnerabilidade, de como a equipe de atenção básica ela tem esse potencial para conseguir identificar isso, né, no sentido de prevenir doenças, né, para não esperar que aconteça um surto, que uma criança chegue a morrer no território para se tomar alguma providência, né? Então, essa equipe, ela identificando esse risco e essa vulnerabilidade, ela já pode atuar desde a prevenção, promoção, né, da saúde. Uma outra estratégia que a gente lista até algumas ferramentas no sentido de fazer a classificação e estratificação de risco, né, da população, desde características dos domicílios, desde características dos indivíduos, né, se tem criança, se não tem, se tem acamado, se tem idoso, né? Então a gente trabalha isso também no guia, né? A gente traz algumas escalas, desde contribuições teóricas e material também que a gente já reaproveitou dos nossos cadernos de atenção básica, né? E a gente sintetizou como forma, né, de melhor orientar todas as equipes nesse sentido. A discussão nas reuniões de equipe é uma outra forma de identificar quais são as prioridades daquele território, né? E aí, conversando, o médico pode dizer, olha, esse dia eu atendi mais X agravo, apareceu isso. A enfermeira pode identificar que está aumentando o número de violência contra a mulher, né, de casos que ela está atendendo. E aí a equipe, né, discutindo coletivamente, vai chegando a essas definições e conseguindo priorizar, né, conseguindo perceber isso. Para além disso, né, a análise das informações, tanto epidemiológicas, né, que aí voltando mais uma vez que, para além do âmbito da equipe, essa integração ela deve acontecer no âmbito da gestão. Então, por exemplo, a prioridade para a sífilis agora, né? É importante que a coordenação de vigilância do município ela passe esse dado para as equipes, né? Qual é a realidade daquele município, daquele território, se consegue identificar em determinada área qual é a área que a sífilis, né, está aparecendo mais agora, por exemplo,
né? Tanto dados epidemiológicos nesse sentido, né, como deu o exemplo da sífilis, mas como dados do ESUS-AB, que a própria equipe alimenta, né, de procedimento, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que apareceu mais, como é que está esse monitoramento dos usuários com hanseníase, tuberculose, enfim. Né, os dados do ESUS-AB também mostram para a equipe, né, a equipe tem que trabalhar esses dados e analisar de forma a melhor intervir, a melhor conhecer e priorizar os problemas, né? E partir para além do que é aquela agenda que está ali planejada há 5 anos da mesma forma, né? Como se nada atualizasse, nada mudasse no território, né? A perspectiva, a realidade da comunidade não tivesse alterado. Então, mais nesse sentido, né? E para além disso, né, também a equipe fazer a escuta qualificada dos usuários, né? O acolhimento inicial, qual é a demanda que chega, desde uma consulta até uma conversa durante a visita domiciliar, para conseguir identificar isso, né? Então, todos os profissionais da equipe, eles têm papel nesse sentido de ajudar na priorização. E aí, só complementando, né, a incorporação do agente de combate a endemias, ele é importantíssimo nesse sentido, porque é um outro olhar que a gente, né, trazer esse profissional para integrar e convidar para uma reunião de equipe, por exemplo, né, é um outro olhar que a equipe às vezes não tem. Às vezes a equipe ela foca em determinadas coisas que o agente de combate a endemias ele vai trazer, né, esse olhar para o território, esse olhar com outros focos que pode contribuir bastante com a equipe. Pessoal, acho que tem bastante questões aí, né, que foram apontadas que a gente tem condições de estar discutindo com mais tranquilidade, né? A nossa proposta de trabalho também, além desses materiais que vocês estão acessando, os cadernos de atenção básica que estão disponíveis, né? Nós já fizemos vários cadernos propondo algum modelo de integração, trazendo práticas da vivência da vigilância para dentro da atenção básica, e a gente também pretende fazer alguma ação concreta mais nos territórios, ou seja, fazendo um movimento, né, mais perto de vocês, com estados e municípios, para que nós consigamos efetivamente mostrar um pouco melhor o que nós estamos pretendendo e vocês trazerem as evidências do que vocês estão desenvolvendo. E, na verdade, a nossa intenção maior é que, junto com vocês, nós construamos realmente esse momento articulado, né? Foi falado aqui em relação ao sistema de informação, como vocês sabem, né, cada agravo da vigilância muitas vezes tem a sua fonte de notificação, isso às vezes é um dificultador para que todos consigam realmente estar informando o que está acontecendo, mas a gente também tem que estar trabalhando no sentido de uniformizar um pouco isso, né? Como você sabe, o ESUS foi lançado há um tempo e ele hoje é um sistema que já capta algumas informações em relação ao ambiente, seja no momento em que o agente comunitário, o RTNMIS, estão fazendo as visitas nos territórios, seja no momento em que isso acontece como cadastro realmente para a efetividade das ações. Então, acho que tudo isso organizado, né, planejado, nos dá uma segurança maior de que todos os atores que estão no território estarão em conjunto, né, com o setor saúde, compondo várias estratégias de trabalho e caracterizando isso para um sistema de informação que traga realmente as evidências que estão sendo apontadas no território. Próxima pergunta. Isso, aqui temos mais uma pergunta, né? Como opera o território se não houver o ACS? Acho que isso é importante, pessoal, porque na verdade depois da publicação da nova Política Nacional de Atenção Básica, né, a gente possibilitou um modelo em que nós temos a estratégia de saúde da família com um modelo preferencial, continua sendo importante isso, mas também temos uma definição que pode ter situações de atenção básica que não tenha exatamente a estratégia de um modelo e você tem um outro modelo, mas que isso não significa você não ter atenção básica no território. Então, acho que com isso fica fácil de vocês entenderem que mesmo se não tiver o ACS, a equipe vai ter que fazer essa organização de modo ampliado para que ela realmente consiga ver o que está acontecendo no seu território e a partir daí fazer as ações integradas. Então, talvez seja até mais forte a necessidade da integração nesse outro momento, porque a gente sabe da importância do papel que o agente comunitário tem em relação ao trabalho das equipes. Isso aí. Essa pergunta ela já dialoga com outro questionamento que a gente recebeu, que é obrigatório o território único? Como organizar o território considerando a grande diferença entre áreas e números de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, né?
não é obrigatório o território único, né? O território único, na verdade, a gente recomenda, né, como um instrumento que vai auxiliar as equipes a pensar esse território de forma integrada, né? Desde a organização das ações na perspectiva da integração também, né? Porque a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, ela já atua no território, só que nesse território tem esse outro agente, que é o agente de combate a endemias, né, que atua também nesse território. E a lógica é unificar as forças para conseguir um resultado mais efetivo, né? Então, por isso que nessa perspectiva, e a gente sabe, né, que o número de agentes comunitários de saúde é cerca de 3 vezes o número de agentes de combate a endemias. A ideia não existe essa perspectiva de 1 para 1 ou que vai mudar alguma coisa, não. A definição do número, né, de agentes de combate a endemias já foi definido pela Vigilância em Saúde, e aí tem lá os critérios estabelecidos já em portaria, tem estabelecido um número, uma média do número, né, do quantitativo para cada estado. Então isso já está estabelecido. A ideia não é mudar isso, a ideia é já aproveitar o que é que se tem hoje no território. Então possivelmente é isso mesmo, um território que tem uma cobertura grande de atenção básica, né, de agentes comunitários de saúde, e que tenha também esse agente de combate às endemias, né, a lógica é de que se trabalhe em equipe integrada. Então, muitas vezes vai acontecer de um agente de combate a endemias ele ser responsável pelo território de mais de uma equipe de atenção básica. Então, a lógica é do diálogo e articulação. Não é, na verdade, vai ser um trabalho a mais, vai ter que fazer o trabalho do outro, não é nada disso. A lógica é de diálogo e articulação, que isso a gente está tendo pouco no território, né? É aquela lógica de cada um contribuir com o seu saber e juntos, né, pensarem numa intervenção integrada das ações, né? Então vai acontecer isso mesmo nas áreas onde não tem agente comunitário de saúde, né? Porque tem áreas descobertas, né? Então como é que se faz na área descoberta? Que tem o ACE. O ACE ele pode se vincular tanto se comunicando diretamente com a equipe, porque a equipe, lembrando que a equipe não é só agente comunitário de saúde, né, que é uma outra coisa que a gente tem que desfazer isso, de que a perspectiva da integração, atenção básica e vigilância, ela seja restrita a essa integração dos agentes, é muito para além disso, né? Então, onde não tem agente comunitário de saúde, o agente de endemias ele pode se reportar, né, à coordenação de vigilância, que é quem faz a supervisão deles, e aí sim a coordenação de vigilância ela faz essa interlocução com a coordenação da atenção básica, enfim, e pensando em algo mais específico para aquele território, né? Então, claro que isso a gente está pensando numa perspectiva de que esses profissionais eles vão conseguir identificar, né, aspectos que precisam de intervenção para que se definam ações de prevenção, né, no território. Então, ele identifica um risco de vulnerabilidade, previamente já dialoga com a equipe para poder intervir, para evitar que as pessoas adoeçam. Certeza, pessoal. Acho que sim. Outra questão que aparece muito forte é como se daria essa incorporação do agente de endemias dentro das equipes, né? Como vocês sabem, alguns movimentos foram feitos para isso, e a Política Nacional de Atenção Básica trouxe a perspectiva, né? Que a partir do momento que você reorganiza o território, que você traz os elementos que a Priscila destacou, você tem a possibilidade também dessa inserção. Nós estamos comentando no sentido de que isso é muito mais um processo organizativo na lógica do trabalho que está sendo feito, nas diversas nuances que os territórios apontam, e que não necessariamente a gente precisa de uma organização suplementar de recursos financeiros, porque algumas pessoas ficam perguntando, se isso acontecer, vai ter algum recurso extra do Ministério sobre isso? A nossa proposta inicial é que nós não trabalhemos com essa lógica, muito mais com as evidências que vocês apontem na lógica da linha de cuidado e nas linhas que a vigilância trabalha, para que nós consigamos efetivamente construir um novo modelo. Então, a nossa proposta fundamental é esse novo modelo integrado, né, pactuado, organizado, dando conta das situações que estão no território, e não exatamente na necessidade de apoio financeiro. Porque vocês já sabem, o Ministério tanto apoia a inserção do agente de endemias
na lógica dos trabalhos, com recursos repassados mês a mês, assim também como os agentes comunitários de saúde, também os municípios recebem recursos mês a mês. Então, assim, essas duas vertentes estão já hoje com apoio financeiro para a lógica do cuidado e da vigilância nos trabalhos. Chegou um questionamento que dialoga com uma das perguntas que a gente tinha separado, então eu vou ler as duas. Uma é o ACE agora tem que preencher o ESUS-AB? E o que chegou é, o ACE pode, deve usar o aplicativo Território AB? Posso responder primeiro? Pode. Então, só para a primeira, né? Se o ACE tem que preencher o ESUS, né? Acho que não sei se todos sabem, mas desde aquele evento que teve em relação à microcefalia, o momento da Zika no país, né, 2015, 2016, já foi criado dentro do ESUS uma ficha integrada. E essa ficha já permite que as ações de controle vetorial, por exemplo, identificadas pelos agentes e realizadas nos territórios, possam ser sinalizadas em algumas formulações dentro do ESUS. Então, se você já fez a inserção do agente de endemias no trabalho das equipes, você já tem um trabalho organizado, já existe um movimento que em conjunto eles estão fazendo ações nos territórios, a gente entende que esta informação do controle vetorial, por exemplo, já deve estar comprondo o que está sendo escrito dentro do ESUS. Isso. E aí, só complementando, né, o guia ele aborda sobre isso também, né, e falando dessa possibilidade, quando você vincula, né, um ACE a uma equipe, então isso já possibilita que esse ACE ele realize, né, tanto cadastro, porque o cadastro ele pode ser realizado por qualquer profissional da equipe, como realizar a visita também, ele pode registrar lá, ou atividade educativa, né? Então, algumas ações elas já podem ser registradas, né, e utilizar o ESUS-AB. Para a gente é interessante, até para a gente conseguir acompanhar isso, né? Como está se dando essa integração, como está se dando essa incorporação, né? E aí, lembrando que aí, como o Olavo, né, retomou essa lógica de que o pagamento do ACE, ele continua vinculado à vigilância, como sempre foi, disso não tem alteração. Então, a mesma lógica no preenchimento das fichas e das atribuições dele, porque isso não, né, nesse sentido, isso não foi alterado com a lógica da integração. O que foi acrescentado foram as atribuições comuns dos dois profissionais, que antes não tinha, e a PENAB ela trouxe, né, essa novidade. Então, no âmbito do sistema de informação, é mais isso. Eu estou com outra pergunta aqui, que é qual oferta o DAB oferecerá aos profissionais para fomentar essa integração nos municípios, né? E aí, o Ministério da Saúde, né, em parceria com a Fiocruz, a gente já está construindo, né, um projeto de formação integral em saúde, com foco nas situações de negligência, né? Esse projeto ele vai abarcar cerca de 100 mil profissionais, né, que atuam na atenção básica, e aí a perspectiva é que a gente se trabalhe tanto, né, a integração quanto as situações de vulnerabilidade. Então, casa total com esse momento, né, do lançamento do guia e da discussão dessa perspectiva de risco e vulnerabilidade e atuação integrada das equipes, né? E outras ações, né, demais ações vão ser realizadas em parceria entre as áreas, né, tanto daqui do Ministério quanto na perspectiva de a gente apoiar essa integração, né, no âmbito da gestão nos territórios, né, em cada estado, como o Olavo falou, a gente pode prever ações de nos estados disparar, né, determinadas ações nesse sentido, né, em movimento da integração. Mas retomando, né, a ideia principal da integração é justamente refletir sobre os processos de trabalho e tal. Então, tem esse apoio do Ministério no sentido de apoiar tanto a gestão, apoiar as equipes, né, e qualificar os trabalhadores, né, que isso já está previsto. Então, é uma oferta que vai ser iniciada no próximo ano. Então, e tem que acontecer esses movimentos também locais, né? Então, para ser um movimento. A Irene pergunta se o ACE tem que estar vinculado dentro da equipe no SENES. Isso, sim. Quando a gente fala de incorporar o ACE às equipes,
é justamente isso, né? É vincular esse ACE à equipe de saúde da família ou à equipe de atenção básica, porque aí sim ele vai estar integrado e fazendo parte, né, desta equipe. Inclusive trazendo também a possibilidade da inserção dentro do SUS, né, Priscila? Acho que é importante destacar isso, porque na verdade a nossa ideia também é que todas as informações que estejam disponibilizadas pelos agentes com essa integração, elas também passem pela lógica de algum sistema de informação que temos na atenção básica. E hoje o sistema de informação da atenção básica é o SUS. Certo, então duas perguntas aqui para acabar. Uma é como estimular as equipes no preenchimento de informações da vigilância, né? No caso das notificações. As equipes de atenção básica, elas precisam reconhecer a importância, né, da notificação de doenças e agravos, né, de notificação compulsória, né? Porque tem uma lista, a gente sabe que tem uma lista das doenças e agravos de notificação compulsória, porque elas são fundamentais, porque é essa informação que subsidia o trabalho da vigilância em saúde, né? Então, para disparar ações de prevenção e controle, então a gente compreende que como estimular as equipes, né? A gente sabe que o profissional da atenção básica já está lá no território, às vezes é muita coisa para preencher e tal, mas é reconhecer a importância desse dado, né? Porque é com esse dado que, inclusive, a gestão federal, a gente faz a análise de intervenções, é que a gente toma decisões de saúde, é que a gente pode justificar a priorização de utilização de recurso, né? Então é fundamental que vocês comuniquem. Às vezes, né, às vezes o profissional deixa para depois e não realiza, mas isso impacta diretamente, inclusive, né, porque é para além do nosso monitoramento, para além de dizer que X casos aconteceram em determinado município, né? Porque isso dispara um conjunto de ações que vão trabalhar para evitar que a população adoeça mais, que, né, ações seja no âmbito local, no âmbito estadual e aqui no âmbito federal, para a gente intervir de forma a evitar, né, que a situação piore. Mas isso, acho que é importante só lembrar, pessoal, que também, tanto no SIM quanto no SINASC, né, que são outros sistemas de informações que são organizados nos territórios, a presença e o papel da equipe é fundamental. A gente entende que todas essas informações que estão disponibilizadas, tanto no evento do óbito, né, para você ver a causa-mortes, você, a partir daí, verificar as ocorrências que aconteceram e, junto com a equipe, construir um planejamento para dar conta disso, são estratégicas, assim como também o sistema de nascidos vivos, né, que capitaliza tudo o evento de nascidos vivos que aconteceu nos territórios, que com certeza são informações importantes, tanto para o trabalho das equipes, quanto para a vigilância. E também lembramos que existem possibilidades de que alguns sistemas já se interagem. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando com a perspectiva de que o SIS pré-natal já está compondo o SUS. Então, as informações da saúde da mulher já estão basicamente dentro de uma lógica integrada. E outros sistemas também já estamos vislumbrando um futuro próximo de que, em seguida, já teremos condições de estar trazendo eles para dentro do SUS e, com isso, facilitar o trabalho de vocês. Porque a ideia fundamental dessa integração é diminuir a capacidade de replicação nos diversos sistemas de informações que nós temos. Certo. Tem mais alguma pergunta? Isso. Então, a gente aproveita aqui, né, para parabenizar todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, né, pelo seu dia. Então, parabéns a essa equipe que trabalha, né, para a melhoria da saúde da população, né, aproveitando a deixa também, né, já que a gente está falando da integração, que saiu o guia da integração, né, a Vigilância, mas saiu também recentemente o guia de vigilância em saúde, que está bem interessante, está bem sintético, né, para os profissionais da atenção básica, fundamental conhecerem, né? Ele está disponibilizado também no site do Ministério da Saúde, né, e vocês podem acessar, porque ele está bem legal, está bem sintético, né, e como forma de orientar a conduta para todos os principais agravos. Agradecer a participação de vocês, né, a gente está encerrando por conta do tempo, agradecer toda a participação de vocês, convidar vocês para a live da próxima semana, né, o projeto do DAB Responde, ele vai acontecer todas as quintas-feiras, né, então já antecipando o convite para que vocês na próxima quinta
estejam também aqui online conosco. Muito obrigado, pessoal, a gente agradece bastante, sabe que esse é um primeiro movimento, né? De qualquer modo, tenho certeza que outras perguntas vão entrar para o nosso sistema de captação, a gente pretende concretizar a resposta em relação a isso, mas independente disso, a gente coloca todos os canais de comunicação que o departamento tem à disposição de vocês. Tanto o nosso telefone, nosso e-mail de contato, né, nosso Facebook, acho que são ferramentas boas de vocês utilizarem e vocês nos provocarem, porque o processo é esse. A gente está trocando um pouco aqui com vocês, mas sabe que nem de longe vai esgotar o tema e trazer todos os elementos para a discussão. Então a gente agradece bastante, valoriza o dia de vocês, né, para a importância que vocês têm nos territórios e sabe, né, que sem o agente comunitário, sem o agente Jeremias, o SUS talvez não fosse a representatividade que tem para 210 milhões de brasileiros que nós temos hoje. Isso, então esse vídeo ele vai ficar gravado, certo? Então vocês podem mandar perguntas também depois, que a gente vai estar se organizando, né, para estar respondendo, e é isso. Agradeço a participação de todos. Tchau, até a próxima.